Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que neste momento que vamos meditar na palavra do Senhor, você aí, ovelhinha, possa abrir o seu coração e receber essa palavra com alegria, tá bom? Lembre-se que essa palavra é viva, que por meio dela Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Você crê? Então fala aqui, eu creio. E ontem, irmãos, nós vimos, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Irmãos, depois daquele devocional, eu fiquei pensando e com vontade de completar o devocional, porque imagina só, Deus, um rei, Senhor, preparando uma mesa para nós, servos. Imagina o Deus, o nosso Senhor, preparando uma mesa para os servos dele, que somos nós. Nós que temos, né, irmãos, que preparar uma mesa de adoração e louvor para esse Deus. Mas o amor dele é tão grande. Que amor é esse? Que graça é essa do Senhor? Que amor que ele tem por nós, irmãos? Oh, glória! É um amor, meus irmãos, que não tem explicação. Um amor que vai muito além do nosso entendimento, é este amor de Deus. E depois eu fiquei pensando mais ainda sobre o devocional, sobre essa mesa na presença dos meus inimigos. Que algumas pessoas, elas têm resistência a isso. Elas não, eu quero ver o meu inimigo, o meu adversário aqui, ó, debaixo do meu pé. E eu fiquei pensando que da mesma forma que Deus nos tirou lá do mundo, lá do pecado, da maldade, nos trouxe para a presença dele, Deus também deseja fazer isso com aquelas pessoas que hoje estão cegas, que hoje estão más e não conhecem o Senhor. Afinal, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Deus e como seu Salvador, ele se torna Pai. Você recebe, ele te recebe como filho. Então ele perdoa. Da mesma forma que lá no passado você errou e depois você não se arrependeu, não pediu perdão, Senhor, me perdoa. Deus também perdoa aquela pessoa, porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus misericordioso. E se ele perdoa a ovelhinha, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? Não, Senhor, eu quero que ele morra sendo penalizado. Imagina, irmãos, servos de Deus, que se diz, né, servos de Deus, cristãos, chegar e falar, não, eu quero que ele morra pagando por isso, que ele morra fazendo isso, espraguejando. Não, a nossa boca não é para isso. A nossa boca não é para amaldiçoar. Da nossa boca é para sair bênção do Senhor. Então, Deus, como Pai de amor e de perdão, ele resgata e perdoa. E eu fiquei pensando mais, imagina só, se você aí tem um filho, né, que fez uma bagunça, que fez uma arte, você fica chateado, tudo. Mas se esse filho vier até você, pedir perdão, chorar, falar, mãe, me perdoa, reconheci, mãe, que eu errei, não sei aonde que eu estava com a cabeça, me perdoa, eu não vou cometer esse mais erro. Você vê que aquele perdão, aquele arrependimento foi sincero. Você vai perdoar? Ou você vai ficar com raiva a vida toda? Vou de deserdar, vou lá no escritório procurar o digníssimo e deserdo você. Não, né? Você perdoa. E se você que é humano, é humana, é falho, é carne, você perdoa. Imagina o nosso Deus de amor, o nosso Deus lindo, o nosso Deus bom. Ele é o amor. É claro que ele vai perdoar e abraçar aquela pessoa, né? A Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha a festa que não tem no céu, a alegria do Senhor quando uma pessoa aceita, oh glória, como Senhor e Salvador, como reconhece, quando reconhece que Ele é Deus. Isso é maravilhoso. E hoje vamos continuar aqui nesses salmos e uma outra parte. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça
com óleo. Olha, unges a minha cabeça com óleo. Em vários momentos, irmãos, a Bíblia vai nos falar sobre o azeite, sobre o óleo, sobre ungir. E o azeite, a unção, tem vários propósitos. Eu estava procurando aqui, aí eu não sei se vocês se lembram daquela passagem de Eliseu, da viúva, que Eliseu perguntou, o que você tem em casa? Aí ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ou seja, este azeite aqui desta viúva era para quê? Era para comer. Ela tinha uma botija de azeite que ia fazer o preparo e morrer. Lá em Levítico fala que o azeite aqui já era para santificar, ó. Depois, Levítico 8:12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu. Para quê? Para santificar. Aqui, este azeite já era para ungir a pessoa, para santificar. E quando, vocês se lembram, quando Samuel foi escolher o futuro rei de Israel, que foi na casa de Davi, aí o pai falou, meus filhos estão todos aqui. Aí o Samuel, o profeta, não tá faltando um filho, não? Aí ele, tá faltando Davi, que tá lá no pasto. E quando Davi chegou, Samuel encheu ele de óleo. Lá no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz, está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja para que orem e unjam, com óleo. Esse óleo aqui era para quê? Era para curar. Então nós vimos que na Bíblia o azeite era falado tanto para comer, tanto para poder ungir a pessoa, separar, né? Um rei, um sacerdote, um profeta, quanto os presbíteros aqui para poder orar por cura. Só que Davi, que também era pastor de ovelhas, ele usava, irmãos, o azeite, o óleo, o unguento, sabe aonde? Sabe aonde? Na cabeça das ovelhinhas. Por que, Sunamita? Azeite na cabeça das ovelhinhas. Irmãos, vou contar agora uma pequena experiência que eu tive. Nós moramos hoje em um sítio e nós passamos uma época e criamos galinha. Nós compramos 100 galinhas, né, pequenininho, pintinhos de um dia e criamos para fazer uma criação de galinhas de postura. Aí, irmãos, eu praticamente que criei as galinhas. Você coloca luz, você coloca maravilha, coloca ração, água fresquinha. Irmãos, vou confessar, que luta foi criar aqueles pintinhos, tá? Porque nós temos que colocar aqui uma luz. Se a luz ficar muito alta, o pintinho fica com frio. Aí alguns morrem. Se a luz ficar muito baixa e encostar nos pintinhos, fica muito quente, eles também morrem. Ai, irmãos, que luta que foi, que luta. Mas aos poucos eu fui conseguindo e fui criando ali os pintinhos. Eu virei mãe, eu virei galinha, mãe daqueles pintinhos. E eu fiquei imaginando, irmãos, como que Deus é perfeito, né, irmãos? Ele é tremendo, porque a galinha, ela tem a temperatura certa. E eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Não sei quantos graus que é. Tem que ter a temperatura certa, não pode ser mais nem ser menos. Tem hora que a galinha não fica um pouquinho levantada assim, aí o pintinho sai, toma um arzinho, daqui a pouco o pintinho sente frio, volta para baixo dela, ela baixa, tem hora que ela levanta quando esquenta muito. Tremendo cuidado de Deus. E nesse meu trabalho aí, né, irmãos, de que virei galinha para cuidar dos pintinhos, meus irmãos, nós temos tanta luta com mosca, com bicho, porque, irmãos, se uma mosca posar, colocar bicho nos pintinhos, eles podem ficar doentes. Tanto que a gente dá remédio de verme, trocava água sempre com limão, colocar. E quando os pintinhos vão crescendo, nós temos que ficar de olho, senão, irmãos, eles ficam estressados, tá? Então eu comecei a pesquisar na internet, aí eu vi que bananeira, eles ficam distraídos picando a bananeira, mas aconteceu, sabe o que? Eles se estressaram e começaram o tal do canibalismo, picar um ao outro.
as galinhas começaram a se picar, aí eu comecei a correr atrás disso. Aí, irmãos, não tem naquela feridazinha? Vinha mosca querer posar. Aí eu fiquei na luta, coloquei tela de mosquiteiro para cuidar, passava remédio, unguento para poder cuidar. E a gente vai pegando o amor, né, para aqueles bichinhos, afinal a gente que cria. Eu fico imaginando que Davi era a mesma coisa com as ovelhas, tinha um amor. E com a ovelha, irmãos, acontece às vezes da feridinha aqui na cabeça dela, na orelhinha, e as moscas ficam rodeando. Irmãos, essas moscas que ficam rodeando a cabeça das ovelhas atormentam as ovelhas. Elas não aguentam e elas saem disparados, sabe? De tão nervosa que elas ficam. E elas caem no aprisco, elas chegam a ficar desesperadas. Aí, irmãos, um pastor que tem que estar de olho nas ovelhinhas, quando observa que tem essas moscas rodando na cabeça delas, faz o quê? Pega óleo, pega unguento e derrama nas ovelhinhas, derramam nela. Por quê? Porque dependendo da mosca, coloca bicho na moleira, na orelhinha das ovelhas, e esse bicho, irmãos, entra lá pro cérebro e dói tanto que a ovelha sente muita dor. E a ovelha, para evitar essa dor, começa a bater a cabeça nas rochas, começa a bater a cabeça porque dói, e o pastor acaba perdendo a ovelha. Vê, irmãos, porque das moscas que ficam rodando aqui, ó, porque das moscas, e o pastor tem que ser rápido. Viu mosca rodando ali? Joga unguento para expelir a mosca, para a mosca poder, ó, ir embora. E aí, voltando agora para o Salmo 23, o que essa mensagem tem para nos falar hoje, irmãos? Depois dessa introdução aqui agora, o que você entendeu quando Davi disse: unges a minha cabeça com óleo, oh glória, o meu cálice transborda. Meu irmão, minha irmã, na nossa vida, em nossa caminhada lá para Jerusalém, não é diferente. Nós enfrentamos muitas moscas, muitas setas do inimigo aqui, ó, na nossa mente, na nossa cabeça. Assim como as moscas ficavam rodeando na cabeça das ovelhinhas, e se o pastor não tomasse cuidado, elas colocavam ovos e nascia o verme no cérebro delas até matar. Ah, meus irmãos, a nossa vida também é assim. O inimigo fica com setas dia e noite na nossa cabeça, para tentar fazer com que uma entre, que você alimente aquela seta, que você dê ouvidos àquela seta, para você se perder. Mas que tipo de setas? Podem ser diversas setas. Uma das setas que eu vejo muito aí hoje, né, que está ocasionando muita depressão nas pessoas, angústia, é que você não vale nada, ninguém te ama, ninguém gosta de você. Olha o seu jeito, olha como você fala, ninguém gosta de você, ninguém quer ficar perto de você, você não agrada a ninguém. Essas setas. E se você for alimentando, se você der ouvidos a estas setas do inimigo, a estas acusações que ele lança, assim como aquela ovelhinha que fica desesperada, sentindo aquela dor quando o verme está na cabeça, irmãos, da mesma forma, se você der ouvidos, você vai se perder. Você vai deixar se levar. E é exatamente isso que o inimigo quer, que você se perca, que você ouça, que você dê ouvidos a essas setas. Mas neste momento, pelo poder que é no nome de Jesus, ore assim comigo e peça: Senhor, unges a minha cabeça com teu óleo. Oh, aleluia, unges a minha cabeça, Senhor. Me encha com teu Espírito Santo, unges a minha cabeça. Unge, Senhor. Joga por terra toda seta do inimigo, repreenda todas as acusações, todas as palavras contrárias
irmãos, maldições de que o inimigo coloca nas pessoas e levanta pessoas para falar contra a gente. Há poder no nome de Jesus, que todas as acusações caiam por terra. Toda palavra contrária, toda palavra de maldição levantada contra você, neste momento, pelo poder que há no nome de Jesus, caia por terra. Repreenda para sua meditação aqui, ó, Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Oh, glória! Hoje, nós somos a geração eleita do Senhor. O Espírito Santo já está sobre nós. Nós somos ungidos pelo Senhor. O Senhor nos escolheu a partir do momento que você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Você está debaixo das asas do Onipotente. Nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. Mas fique na presença do Senhor. Tome posse desta posição. Se posicione como filho de Deus, filho do Altíssimo. E hoje nós temos quem conosco? O Espírito Santo Consolador. Olha o que diz aqui em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos a presença dele em nossas vidas. E aqui também diz, irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então eu quero dizer que você não está sozinho, que você tem a presença do Espírito Santo aí com você. Antes lá, tinha aquele óleo que simbolizava muitas vezes o alimento, a cura, e esse Espírito Santo, a presença dele hoje é a nossa cura. Também é o nosso alimento, igual daquela viúva. Também é a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. E olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Oh, glória, grava aí, ó. 2 Coríntios, capítulo 1, 21. Quem nos ungiu é Deus. E aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 20, aqui, ó. Capítulo 20, ó. 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis de tudo. Versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Nós temos aqui, irmãos, a unção do Senhor. Nós somos ungidos. Então tome o seu lugar de ungido. Se você se colocar na posição, falar, Senhor, unge a minha cabeça, eu estou aqui, eu creio em Ti. Ele vai derramar sobre sua cabeça a unção, o óleo, Ele vai te encher com o Espírito Santo. Oh, glória! Mas para isso, você precisa aqui, ó, buscar essa presença dEle, buscar a face dEle. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. O que é a fé? A fé é um escudo, irmãos. Marque aí, ó, Efésios capítulo 6, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não tem essas setas que o inimigo lança, essas moscas na cabeça da ovelha? Você também vence com a palavra, a fé. Além disso, usem o escudo da fé,
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6:16, anote isso. E vamos buscar o Senhor, que toda seta do inimigo, toda investida, todos os dardos inflamados venha ser repreendido e jogado por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Que o Senhor possa guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos, que o Senhor possa blindar nossos sentimentos, nossas emoções, meus irmãos, porque os dias estão difíceis e o inimigo, o nosso adversário, tem trabalhado nisso, você sabia? Ele tem trabalhado nas emoções, nos sentimentos, mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de... Eu oro e peço a Deus, Senhor, que este devocional, que esta palavra possa alcançar, Senhor, o coração certo. Que o Senhor leve esta mensagem, Pai, àquela alma que esteja precisando de socorro. Pai, nós somos teu servo, nós somos teus, nós somos ungidos, somos o teu povo, somos escolhidos teus. Senhor, nos livra. Senhor, unge nossa mente, venha nos blindar, venha jogar por terra toda a investida do maligno. Alegra, Senhor, esta pessoa. Alegra, Senhor, dê a ela saúde mental, saúde emocional. Senhor, em o nome de Jesus, dê a ela força para caminhar. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, tá bom? Você conseguiu entender essa mensagem de hoje? Conseguiu entender essa frase aqui de Davi? Unges a minha cabeça? Unge, Senhor, a minha cabeça. Unge. Davi era pastor, Davi sabia, né, o que as ovelhinhas passavam. Ele pedia isso para o Senhor também. Senhor, unge. Me enche aqui, Senhor. Enche minha cabeça de óleo até transbordar, para que nenhuma seta venha me atingir, para que nada venha me fazer mudar o alvo, para que nada venha me fazer cair, nem me desestabilizar. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.